Jai. Então, Sri Maharaj Ki Jai está contando a história dele, né, quando ele chega na mata, enfim. Então ele fala que ele vem pelo ideal e ele não estava muito preocupado com a forma, né? Sri Maharaj era assim, inclusive ele fala, se conta, né, que ele sempre gostava de ficar no fundo, né, sempre no fundo, e às vezes e ele prestava muita atenção, ele era uma pessoa muito inteligente, né? E ele usava as roupas assim muito esfarrapadas, assim, roupa assim bem, ele não se preocupava muito com as suas vestimentas, né? Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta chegou e falou para os devotos, não, fala para ele botar umas roupas melhores lá, pela pregação a gente tem que cuidar disso, né? Então Sri Maharaj, assim, quando você vê as fotos dele assim, com os panos enrolados, assim, a camisa aberta, né, faltando um botão, até Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, né, que era assim, externamente assim, ele tinha um comportamento assim muito incrível, né, etiqueta e tudo isso. Então ele quando ele viu, ele ia visitar muito Sri Maharaj, né, todos os irmãos espirituais dele iam visitá-lo, mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj, né, frequentemente ia ali. E aí quando ele vê Sri Maharaj, né, sei lá, comendo na frente de todo mundo, rindo, né, assim como brincando, né, fazendo piada, quando ele via ele, né, com esse comportamento, né, ele falava, não, você não pode ser um rei, né, mas você pode ser um conselheiro do rei, né. E Sri Maharaj falou assim, eu não quero ser rei, né. Tipo assim, então ele não tinha, às vezes externamente ele não tinha tipo assim, um comportamento muito, assim, ele era muito desapegado, Sri Maharaj, né? Essa é a ideia, isso que eu quero falar, ele é muito desapegado, não se preocupava muito com isso, né? Ele é sempre muito essencialista, né, Sri Maharaj, né? Ou seja, e no início da Gaudiya Mata, ela não tinha tanta opulência, né? Ou seja, tinha uma casinha lá em Calcutá, né? E a Chaitanya Mata em Mayapur era no meio de uma selva, assim, aquilo não existia nada, né? E os Vaishnavas não estavam assim organizados assim, na pregação, né? Então não havia assim grandeza, opulência, era uma coisa assim muito muito austera, né? Ou seja, quando você ia para Mayapur, né, praticar bhajan, né, ali, né, tinha perigo dos tigres te atacarem, ou seja, eram muitas serpentes, ou seja, uma coisa assim um pouco roots mesmo assim nesse momento, né? Mas o que tinha tinha a beleza do ideal, né? Ou seja, o sentimento, né? Ou seja, que realmente tudo poderia ser conseguido, né? Se eles tivessem um ideal, né? Então havia uma seriedade cada vez mais intensa, mas de certa maneira, né, como eles queriam pregar, né, então não era só uma coisa interna, né, um sentimento, vamos ficar a casinha aqui. Meu próprio Bhaktisiddhanta tinha essa ideia, né, em alguns momentos ele falou, não, eu quero que as construções sejam de barro, adobe, sei lá, uma coisa assim, que sejam de cobre, assim, palha, barro, água, porque depois a gente desmancha isso facilmente, né? Ele falou, para ninguém se apegar muito à opulência. Mas, claro, ao final não aconteceu muito isso, né? Se construíram templos, inclusive o Bhagavad Bazar foi construído de mármore, né? Então houve essa abertura, né? Porque justamente o aspecto externo era importante também, né? Por isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta andava de carro, se vestia de uma maneira elegante, né? Ou seja, ele, né, não queria, inclusive ele foi muito criticado por isso, né? Eles criticavam, não, ele está se desviando, né? Gaudiya Vaishnavismo não é isso, né? Gaudiya Vaishnavismo é você sentar, fazer Lilishmara, né? Cantar, fazer Namishmara, ficar cantando, relembrando o nome. Se você vai construir muitas coisas, você vai se desviar, né? Só que as pessoas esqueceram também que os Goswamis de Vrindavan, eles que são os nossos aí, a base, né, da
na nossa Sampradaya, eles construíram grandes templos. Quando você vê o Radha Govinda, né? Radha Mohan, Radha Madammohan, né? Quando você vê esses templos, né? Mesmo o Radha Gopinath, esses templos que eles construíram são templos assim, muito opulentos, assim, muito artísticos, né? Claro que depois os muçulmanos vieram, destruíram esses templos, só ficou uma parte, né, que foi restaurada, mas era algo assim muito... havia sempre uma certa contradição nesse aspecto, né? Então ele falava que, apesar dessas discrepâncias, né, eles sempre seguiram um ideal, eles sempre, ou seja, Gaudiya Mata, eles queriam, na verdade, Prabhupada Siddhanta, ele havia declarado guerra à Maya, guerra total à Maya, né? Ele estava disposto a tudo, né? Então, por isso... essa imagem está explicando que realmente era o ponto de vista dele, né? Ele via que havia uma certa oposição, havia uma certa discussão de como fazer, mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria levar adiante o movimento da consciência de Krishna, né? Em 1926, no dia do Jamashtami, fui pela primeira vez na Gaudiya Mata. Em 1927, no aniversário de Mahaprabhu, decidi que me lançaria meu destino na Gaudiya Mata. Em abril de 1927 tomei Harinama e em julho recebi Diksha. Em setembro de 1930 aceitei Sannyas 3 anos depois, né? E aí depois eles pediram para Cesar Maharaj, como ele era para fazer alguns serviços na imprensa, né, imprimir livros, né, mas ele não gostou muito desse trabalho. Ele era muito intelectual, né, assim, ele não, e na realidade ele não estava muito disposto a fazer o trabalho de revisão literária, né, o que Guru Maharaj fez, o Spasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fez por muito tempo, né. Ele já tinha um gosto assim por pregar, né, ele era um pregador assim muito... e ele queria sair a Nagara Sankirtana, ir nas cidades, pregar, né? Essa era a disposição de Cesar Maharaj, né? Então ele foi enviado à pregação, né? Primeiro a Bengala e depois a Benares, né? Então a Vrindavana, e sempre fazendo Nagara Kirtana. E depois ele foi a Delhi, onde ali foi fundado uma mata, né? Um templo, né? E onde se fazia coleta de porta em porta, né? E ele era o encarregado, né? Então, na realidade, era muito grande o espírito de pregação. Isso ou seja, a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta era que as pessoas deveriam pregar, que os sannyasis deveriam coletar fundos, né? E claro, e por isso ele, como eu disse, ele enfrentou muita oposição. As pessoas achavam que não, que os devotos deveriam somente praticar, né? Que eles não deveriam, os sannyasis não poderiam se envolver com Lakshmi, né, com dinheiro. Em certo sentido, sim, havia uma base que fundamentava esse pensamento, mas o sofrimento das pessoas era muito grande, né? Então, e seguindo o Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estava abrindo, né, tudo, ou seja, abrindo o coração dele e levando a consciência de Krishna para todos, né? E depois essa imagem está contando, ele vai para Kurukshetra, né, que era um local solitário naquela época, né? Mas ele ali também houve porque Kurukshetra era um local solitário, mas um local também de peregrinação, né? Então ali houve uma pregação, né? De certa maneira forte ali também. Então ele ficou uns 2, 3 anos ali e depois ele voltou para a Mata de Calcutá.